dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo. Nós falamos do MBCV Cast, estamos em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, falamos do Ministério Batista Cristo é a Vida. Você é muito bem-vindo. Todas as segundas-feiras pela manhã, 9 horas da manhã, a gente está aqui com o apóstolo Neuci, falando de coisas da vida e como a gente entrou o mês de junho, a gente já quer falar de Loves in the Air, né? Nós vamos falar do amor. O ano passado eu me lembro que a gente fez a mesma coisa e foi tão importante, tão produtivo, deu tanta conversa essa nossa fala sobre o amor e a gente deve repetir sim, porque é algo importante para a nossa vida. Então, bom dia, pastor, tudo bem? Bom dia, tudo bem, pastor Eliane? Bom dia a todos que nos seguem. E é um mês muito interessante. E falar sobre o amor, olha, tem muito assunto. É? Eu vou começar então. No mês passado, nós tivemos o Dia das Mães. E eu venho de longe para a igreja todo domingo de manhã. E no domingo daquele Dia das Mães, eu me lembro que nas esquinas, pastor, tinha aquelas pessoas vendendo flores, que é uma coisa muito comum nessa data, né, para presentear a mãe. E eu olhei de longe e vi um vaso lindo, lindo. A minha mãe hoje, infelizmente, né, ela já partiu, não tinha nenhum interesse, mas eu achei tão lindas as flores. Eu, de repente, eu vou comprar até para mim, né? Eu mereço, sou mãe também. Quando eu cheguei perto, né, que é no sinal, na sinaleira que eles param, elas não eram verdadeiras. Eram flores de plástico. E aí eu disse como a gente se engana tão facilmente pela aparência. E introduzindo isso sobre o verdadeiro amor, o que a gente ama, o genuíno amor, aquilo que de fato desperta a nossa vida. Eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso, pastor, porque assim como muitos outros conceitos, esse é um princípio de vida que está se esmorecendo e as pessoas que estão chegando agora, essa faixa etária aí de 20, 30 anos, meio que se perdeu nisso, pastor. Sabe uma das causas de o mundo estar perdido? Porque o amor, pastora, ele é a natureza de Deus. E agora eu pergunto, esse mundo está interessado em Deus? Não. Então Deus é amor. Sim. Então o amor faz parte da natureza divina. E quanto menos a pessoa tem de Deus, ou conhece de Deus, ou se interessa por Deus, menos desenvolve, menos consegue tirar de dentro de si o verdadeiro amor. É sério isso. E hoje as pessoas estão desconectadas. Estão, né, totalmente. E cada situação, eu procuro me voltar para a causa. Essa frieza. Jesus mesmo falou que nos últimos tempos o amor se esfriará de quase todos. Então hoje tem muita coisa aí que estão querendo substituir. Mas eu ainda vou dizer uma coisa aqui para... Eu gosto de complicar às vezes. Provocar, pensar. Tá? Por exemplo, no corpo humano já arrumaram substituição, troca de peça, né? Prótese. Mas a única coisa que não conseguiram criar ainda no ser humano é o sangue. O sangue. Por que não conseguem criar artificialmente sangue para repor, para abastecer, para socorrer as pessoas que necessitam de sangue? Porque no sangue está a vida. E outra coisa que não conseguem criar é o amor sem Deus. O amor sem Deus, às vezes a pessoa diz que ama apaixonadamente. Paixão não é amor. Tem tempo de duração, tem tempo de validade. Mas o amor que realmente dura e perdura, que constrói a vida,
é quando o ser humano se conhece e procura amar com todas as capacidades que a pessoa tem. Hoje tem livros aí, As Linguagens do Amor. Eu até prometi um dia, e ainda não fiz, de escrever um livreto aí sobre as capacidades para amar. Que as pessoas sabem a linguagem do amor, mas linguagem vai e o vento leva, né? É coisa passageira, é inventada. Mas as capacidades para amar, isso é interessante. E por isso que casamentos não duram, por isso que as pessoas mudam tudo. Mudam de cônjuge, mudam de endereço, de emprego, de partido político, mudam de sexo. Por que tanta mudança? É porque não vive uma vida com o amor genuíno. E como é que nós podemos descobrir se a gente vive no amor, vive o amor e transmite amor? Quando a gente tem princípios divinos. Porque o amor é a natureza divina. E quando a natureza divina é desenvolvido na vida do ser humano, e Deus criou o ser humano para isso, pois os criou à sua imagem conforme a sua semelhança. Se Deus é amor, eu também tenho que ser amor. Você também deve ser amor. Você que nos assiste, entenda. O amor é a manifestação da bondade divina, da melhor parte que Deus reservou para os seus filhos, tirando de si, pois Ele é amor, Ele nos amou e nos ensina a amar. Mas, pastor, tem uma nova para lhe contar. Aqui no Brasil a gente tem umas formas de interpretação por causa da própria língua portuguesa, né? Porque aqui no Brasil a gente diz assim, ó, eu amo chimarrão. Usa a palavra que na sua totalidade, eu amo chimarrão. Eu amo os pets. Eu amo minha casa. Né? Enquanto que em outras culturas, normalmente isso não acontece. Quando se fala em amor, é algo muito específico. Né? O amor é algo muito específico. Mas eu quero contar uma nova para o senhor. Ver se o senhor já sabe disso ou não. Porque durante essas mudanças e essas faltas de entendimento sobre o que é o amor, eles inventaram agora no Brasil um novo amor. Ui. O amor lavanda. O senhor já ouviu falar no amor lavanda? Amor lavanda, não entendi. Não? Porque lavanda é uma flor, né? Que ela tem assim, um aroma refrescante e tal, né? Então, o amor lavanda, ele hoje já é praticável. A gente já vê aí nas televisões aí, né? Abertas principalmente, alguns testemunhos de casais que estão vivendo o amor lavanda. O amor lavanda é o seguinte: eu tenho algum tipo de afeição com alguém, então eu vou morar com essa pessoa. Mas nós não estamos falando na área sexual. Nós estamos falando de uma afeição de irmão, de amigo, de amizade. Então eu vou viver com aquela pessoa, eu vou construir uma vida com aquela pessoa, eu vou morar no mesmo apartamento, nós vamos comer junto, nós vamos fazer a refeição, nós vamos ser amigos, cada um vai ser o seu quarto. Se, por um acaso, nesse processo, houver alguma situação de sedução, ok, tudo bem, não tem problema. Mas nós não vamos ser namorados. Não há um comprometimento. De absolutamente nada, porque até então havia esses ajuntamentos e esses ficares onde a pessoa, afinal, tinha algum tipo de compromisso. Bom, é meu namorado, é meu namorildo. O nome era namorildo, né? É meu namorildo, minha namorilda. Mas agora não existe mais isso. É o amor, é aquela coisa assim, ó, é meu amigo.
Não há cumplicidade. Não, é meu amigo. Se por um acaso, no momento de carência, der uma situação, eu vou pro quarto dela, ela vem pro meu quarto. Mas assim, não tem nada a ver um com o outro. São livres, porém convivem juntos. Uhum. Se algum quiser ter um namorado fora, se alguém quiser ter, sabe? É livre. Mas eu até acho, olhando no lado prático, se isso aí podemos chamar amor, porque o amor zela do que lhe pertence. Se eu amo, aquilo está ligado, está comprometido. Por exemplo, se eu disser que amo a Deus, eu tenho que estar comprometido com Deus. Então o amor é aquilo que nos liga, que nos compromete, que nos responsabiliza, que nos atrai, que nos une, que leva-nos a ser um pelo outro. Isso é amor. Isso aí estão usando esse nome aí para engano, mas não que isso aí é amor. Mas é que esses modismos, eles estão entrando. Então, essa nova geração aí de adolescente e jovem, quando eles vão procurar formar um relacionamento, eles têm os modelos. E os modelos são esses. Mas, pastora, a conta vem. A conta disso aí um dia virá. Sabe quando? Porque o amor vai unindo, vai atraindo, vai tornando, vão se entendendo, vão se harmonizando. Eu sei que começaram com esse pensamento de não compromisso. Apenas amizade, apenas convivência. E quando o amor nasce num e não no outro, como é que fica? Já começou uma perrenga difícil, uma situação difícil de convivência. Claro. Aí nasce o ciúme. E as coisas, às vezes, por não serem claras e não conhecer bem um ao outro, isso aí cria um ciúme doentio. Imagina, somos parceiros, vivemos na mesma casa, estamos em quartos separados, comungamos da mesma mesa, no entanto, a pessoa vem, de repente, com uma outra pessoa. Exato. E aí, até brincando, usando algumas coisas bem simples para dizer verdades profundas, uma certa ocasião eu ouvi, isso faz muitos anos, um pastor pregando sobre namoro, sobre casamento. E aí, e até tem um ditado que diz: eu ainda não encontrei a minha parte. Tá? E o pastor fez uma alegoria bem tosca. Diz: olha, a namorada para o moço é especial. E até diz: é a minha laranja. É a minha fruta gostosa que eu admiro, que eu aprecio, que eu desfruto. Como é que fica se alguém chupa também a sua laranja? Se alguém usufrui daquele poço de delícia que é a pessoa com quem a pessoa se apaixona, se enamora, apaixona, se compromete. Biblicamente, pastor, nós sabemos que a Bíblia fala sobre 3 tipos diferentes, né? O amor ágape, que é o amor de Deus para nós, o amor filial, que é o amor entre irmãos e amizades, e o amor eros, que é o amor de marido e esposa, né? Porque o amor eros é o amor que leva apenas ao sexo. O phileos leva à convivência. O ágape leva a um comprometimento total. Então, na verdade, vamos agora só para a gente poder posicionar o amor bíblico, né? O amor bíblico, ele precisa ter os 3. Precisa. O cristão deve ter os 3.
Porque sempre a ideia é que nós temos que ter o amor filios para... Não, o amor, o ágape é Começa com o filhos, amizade, convivência. E aí, pela amizade e convivência, aí se descobre que se pode ter um comprometimento total. Que daí é o... E aí, para o desfrute da vida, vem o eros, que é o amor íntimo, que é a parte íntima, sexual, que é onde há que é o ápice do amor, a parte mais forte, que desemboca ali, nessa parte. Tá, mas o que o senhor tem a dizer, então, para esse novo modelo de amor que nós temos até agora, onde começa pelo eros? Ilusão. Tudo, gente, a conta vem, né, pastor? A conta vem. Então, a gente até, acho que numa dos nossos últimos episódios, a gente falou isso, que tudo que tu faz muito na juventude, tu vai fazer pouco depois. Mas aqui, isso também eu vi um pastor que prega sobre família, e ele deu uma estatística, que tem casais que fizeram mais sexo antes de casar do que depois de casado. Ah, sim, eu sei, eu já ouvi ele também. Ele disse que é uma ilusão casar para garantir a vida sexual. Sim, porque é uma convivência todo dia, aquela coisa toda, né? Mas a gente está aí no mês dos namorados, ou preliminarmente antes, né, do dia dos namorados, e por isso que a gente está tocando nesse ponto, e ele pode se tornar um ponto nefrálgico para você que hoje tem uma vida confusa. Muitas mulheres, pastor, muitas mulheres já me procuraram para dizer assim, ó, que estão namorando há 10 anos. Como assim? Mas o homem não quer o compromisso do casamento. O que ela vai fazer? Deixar? Porque agora ela conheceu Jesus? Será que esse cara não é esperto? Porque muitos casam, ou muitos homens pensam que casando vão ter sexo todos os dias. E os casados estão dizendo que isso aí é engano. Então ele não quer casar porque ele não quer perder a mamata. Não quer que as coisas fiquem pior, tá? Mas agora, sem brincadeira, biblicamente, o que ela faz? Ela larga ou ela se submete? O que ela faz? Ela que procure corrigir, porque já começaram errado. Pois é. Não, uma vida conjugal não começa com sexo. Começa com amor filios e vai para um amor divino, que, tendo Deus como parte principal na vida de um casal, que é o amor ágape que leva, com certeza dá para dormir junto, depois do contrato feito. Mas aí a inversão de valores é que vai trazer os problemas, né, pastor? Sempre. Por exemplo, a pessoa começou errado, começou no amor eros, ela não conhecia Jesus, vamos dizer assim. Ela não conhecia Jesus. E ela vem e tem uma experiência com Cristo e ela descobriu agora que ela começou errado. Ela não vai voltar atrás. Ou ela vai largar tudo e ser radical. Ou larga tudo ou regulariza. Eu ia dizer para o senhor isso. Então, agora, a próxima posição dela seria de regularizar a situação. E essa regularização, ela precisa ser lá no cartório ou ela pode ser só na igreja? Se não são casados, nunca foram casados, comece pela lei, porque as leis foram instituídas por Deus. Mesmo porque pode ter filhos, né, pastor? Porque o casamento, a legalização do casamento, ela é bênção não para quem morre, mas para quem continua vivendo. Então não é o papel que garante o céu, mas é estar no papel que diminui as tribulações quando um vai antes que o outro. Tá, e outra pergunta que também nossa audiência pode estar se perguntando, porque isso é um assunto delicado, professor, o senhor vai ver como nós vamos ter visualização disso aqui. A pessoa, ela veio para a igreja, conheceu Jesus,
ela não tem condição de fazer o papel porque um dos cônjuges ainda não regularizou a situação, era um divórcio que não aconteceu ainda, e ela vem e pede para o pastor abençoar a relação dela, ela já tem filhos com essa pessoa, isso diante de Deus, como fica? Se o casamento anterior foi dissolvido e não tem como ser reconstruído, ela está livre. Ela está presa apenas na burocracia da lei, porque a lei é muito morosa, muito demorada as coisas. Então, nesse caso, a Bíblia ensina que o que dois concordarem na terra será aceito no céu. E uma aliança entre um homem e uma mulher na presença de Deus tem valor eterno. O papel apenas ajuda quando um morre. Aí quem fica, se estava no papel, representa quem foi e a vida segue. Resolve os problemas materiais, resolve a parte terrena, humana, burocrática, que cada vez se complica mais. Então, muita gente acha que é o papel que leva para o céu. Não. É a aliança e a fidelidade à aliança que um faz para com o outro. E é a fidelidade de um para com o outro que determina a bênção de Deus sobre quem é fiel. Eu ia dizer para o senhor que tem muito mais a ver com o interno do que com o externo. Porque uma pessoa pode ter o papel e ser infiel. E ser infiel e está enganando. Está enganando o outro, mas está se enganando também. Está se enganando a si. É isso aí. Olha o assunto, olha a polêmica. Bota aí no nosso chat o que você acha disso, né? Porque eu sei que nós estamos falando, né, pastor? Na contramão do que muitas religiões... Sistema religioso. Deixa eu contar um testemunho, pastor. No começo dessa obra, eu quebrei já alguns paradigmas, e aqui eu quebrei 2 paradigmas. Se salvou um jovem no começo da obra, e ele foi trazendo a família, quando vi, toda a família fazia parte da igreja. E foram se batizando os filhos. E um dia aparece a mãe daquela família grande. Pastor, eu quero me batizar. Mas a irmã não é batizada? Não. Mas por quê, minha irmã? Nenhum pastor quis me batizar. Mas por quê? Eu não sou casada. Mas me conta, essa sua família de quem é? Essa prole. Essa prole aí toda de quem é? De mim e do meu marido. Mas você não é casado com seu marido? Não. Por quê? Porque ele casou, e quando casou, a mulher dele fugiu, desapareceu, e ele não descobriu, e ele ficou enrolado nos papéis. E não tinha como resolver, ou melhor, não foi tomada uma atitude de buscar solução. E veio o primeiro filho, veio o segundo, veio até, acho que o 10º, né? E já era avó. E ela, a família toda fiel na igreja, e ela me procura, pastor, eu não quero morrer sem ser batizado. Jesus. Minha gente, eu disse, eu vou te batizar. Porque essa história do papel do divórcio do teu marido, isso, não sei se ele vai conseguir em vida ainda desfazer. Batizamos ela num sábado. Na quarta-feira da semana seguinte, ela baixou ao hospital. Não me disse que ela morreu. Sábado, ela faleceu. Meu